Gente, que escolha maravilhosa nós já fizemos hoje, de passar um final de domingo aqui, reunido com o povo de Deus. Isso por si só já indica uma boa disciplina de nossa parte, não é verdade? O final de semana passa tão rápido, mas como é precioso nós começarmos bem a nossa semana aqui, inspirados pelo nosso Deus, animados, que a palavra de Deus sempre nos renova. Então, parabéns já pela sua disciplina e que Deus nos conserve assim, tantos anos, esse local, os cultos, Deus tem usado para fortalecer a nossa fé. Antes de pregar, eu preciso dar um aviso, já falei de manhã, na verdade vocês precisam mais desse aviso do que o pessoal de manhã, embora a gente precisa andar sintonizado, né, o culto da manhã com o culto da noite. Nós já tínhamos preparado a nossa igreja para essa fase que nós estamos vivendo. Preparado no sentido de termos cultos iguais. O mesmo culto de manhã, o mesmo culto da noite. Eu já falei aqui para vocês, pode ser que nem todos estavam, mas é importante a gente recordar. Nós já tínhamos as mesmas músicas, 5 músicas. É muito mais fácil para o grupo ensaiar as mesmas músicas de manhã e à noite. Quando era diferente, tinha que ensaiar 5 músicas para amanhã, depois ensaiar mais 5 outras músicas para a noite. Só são 10. Aí você imagina 2 horas de ensaio por semana. Nós já temos os mesmos avisos de manhã, os mesmos avisos da noite. Nós já tínhamos, se você é uma pessoa assídua, se você vem sempre, você sabe que nós tínhamos as mesmas passagens bíblicas, os mesmos textos escolhidos de manhã, são os mesmos da noite. O que mudava? Mudava o pregador, tá certo? Mas o assunto era o mesmo. Então, a gente já vinha preparando vocês para esse momento. Sabe uma preocupação que nós temos? Quero aqui compartilhar com vocês. Preocupação da nossa liderança é não termos 2 igrejas se alimentando com assuntos diferenciados. A gente tem que cuidar da igreja para que tenha a mesma dieta, o mesmo assunto da noite, o mesmo assunto de manhã. Imagine a gente ensinar Apocalipse de manhã, em pregações, e à noite falar sobre vida cristã. À medida que o tempo passa, vai ter um grupo da igreja que vai saber de um assunto, não vai saber do outro, e o que vem à noite vai saber de um assunto, não vai saber do que passa de manhã. Então, nós queríamos não dividir a igreja para ser 2 igrejas diferentes. A gente quer que seja uma igreja só, mesmo que tenha pessoas que já optaram, a maioria já optou. Tem um grupo grande da nossa igreja que só vem de manhã. Tem um outro grupo que só vem à noite. Aí tem as suas razões, não vou entrar aqui agora, não é esse a questão, não é? Mas tem um grupo que já definiu que só vem de manhã, tem um grupo que já definiu que só vem à noite. Uma coisa é certa, irmãos, Deus tem trazido muitos visitantes para nós, e a gente precisa de ajuda. Se você pode vir manhã e noite, melhor ainda. Até porque de manhã tem a escola bíblica, você viu aí, suculenta, sustância, a escola bíblica de manhã, coisa nova, você não vai ficar de fora, ou vai? Estou provocando vocês aqui, ó. Vem conhecer a nossa escola bíblica de manhã, vocês da noite, que não conhecem ainda. Porque de vez em quando eu pergunto, você já veio de manhã? Não, pastor, nem sei o que acontece de manhã. Então já estou te falando. Vem domingo que vem, participe da nossa escola bíblica. E vou te falar uma coisa, pode ser que você fale assim, pastor, eu gosto de vir manhã e noite. Manhã e noite. E eu não queria ficar ouvindo mensagem repetida. A gente dá um jeito nisso aí. Sabe qual é o jeito? Você vem só para a escola bíblica de manhã. Se você trabalha no sábado, sua vida é muito ocupada, você vem só na escola bíblica de manhã, que começa às 10h30, você assiste a aula e volta para o culto à noite. Eu escutei um aleluia aí. Gente, as opções aqui são várias. São várias. Aí você fala assim, pastor, eu estou satisfeito de assistir um culto só. Eu venho de manhã e à noite, minhas mãos estão aqui, meus pés estão aqui, meu cérebro está aqui, eu quero servir. Me ajuda no argumento aí. Tem gente que perde o culto de manhã.
porque está trabalhando com as crianças. Se tem cultos iguais, essa pessoa que trabalhou de manhã, tem gente agora trabalhando aí nos bastidores. Essas pessoas que trabalharam de manhã, como o culto é igual, ele não assistiu o culto de manhã, ele vem à noite e assiste o culto, fica antenado com a gente. Tem gente que está trabalhando agora, de manhã ouviu o culto, mas agora não pode ouvir. Olha, isso não é maravilhoso? Eu quero contar com a sua compreensão, porque a liderança da igreja tem que estar à frente do povo. É para isso que vocês nos escolheram. A gente tem que pensar, planejar, avançar. Nós queremos uma igreja leve, ágil, não uma igreja rasa. Não uma igreja rasa. Leve na dinâmica da vida, de não ser uma igreja burocrática, pesada, antiga, atrasada, um museu. Nós somos uma igreja que temos que ser uma igreja relevante, é uma das definições da nossa... A gente tem que saber montar estratégias, até porque, biblicamente, lá, quando a igreja se reunia aos domingos, não fala nem o horário. Podia ser à tarde, podia ser de manhã. Tem igrejas hoje, aqui em São Paulo, que não tem nada de manhã. É escola bíblica à tarde e culto à noite. Não tem nada de manhã. Gente da minha família tem igreja assim. Tem igreja que só tem de manhã. Do meu sogro, por exemplo, é culto de manhã, escola bíblica, não tem nada à noite. É uma opção. Não é pecado. O importante é a gente manter a essência. Qual é a essência? Que o culto tem adoração, ensino, louvor, evangelismo, faz parte da igreja, discipulado. Essas essências, elas não mudam. A hora, o formato. Tem igrejas que têm mais do que 2 cultos iguais. Já tem um culto igual no sábado, 2 cultos iguais de manhã e 2 cultos iguais à noite. Olha aqui, ocupando o mesmo espaço. Então, você vê bancos vazios? Paciência. Paciência. Porque nós vamos orar, você também, e os pequenos grupos vão trazer pessoas. O nosso evangelismo pessoal, ministérios da igreja que existem, vão trazer pessoas e vão ocupar aqui. Está até difícil analisar agora que a escola bíblica nem começou. Então, paciência, tá certo? A gente sabe, nós estamos percebendo as situações. E a gente não quer enfiar nada goela abaixo nosso não, irmãos. Isso aqui foi decidido entre a nossa liderança. Foi uma questão assim combinada. E estamos abertos a Deus trabalhar. A gente está entendendo que essa direção vai fazer bem para a nossa igreja. Graças a Deus, vamos trabalhar nesse sentido. Não fique desanimado, não. É melhor uma igreja com gente comprometida do que uma igreja inchada. Tá certo? Aqui podia estar cheio de gente em pé, para lá e para cá, uma igreja inchada, mas e compromisso? Compromisso. Igreja lotada, mas se você for contar mesmo, conta com quem? Tá certo? As estatísticas dão conta que apenas 15% carrega a igreja nas costas. Tem 85% de gente passiva, que não se apresenta, é só observador. E a gente tem que melhorar isso também. Não estou dizendo que é o nosso caso. Tá certo? Posso pregar agora? Você não tem pergunta, não? Graças a Deus. Que não estou deixando. Muito bem, deixa eu pedir uma gentileza aqui, por favor. Vamos então, hoje é o último dia da série Resoluções. Quanto tempo nós gastamos aqui? 2 meses, janeiro e fevereiro. Acabou o mês, obrigado. Acabou o mês. Resoluções. Tomara que até agora você tenha afirmado boas, ótimas resoluções. Começamos bem o ano, não começamos? Falamos aqui de andar perto de Deus, priorizar o tempo com Deus. Falamos sobre a vida saudável, cuidar da alimentação. Está cuidando bem? Está conseguindo emagrecer? Está fechando a boca? Difícil, não? Falamos o que mais? Me ajuda aí, gente. Valorizar a família. Ser mais prudente, uma pessoa mais cuidadosa, mais sábia. Falamos sobre investir no reino de Deus. Tirar as máscaras, ter uma vida cristã autêntica. E hoje? Hoje é esse assunto aqui, ó. Eu resolvo viver mais a igreja e o meu PG. Esse é o assunto de hoje. Não podia ser diferente. A gente tem que finalizar a série. Semana que vem outra maravilhosa. Jesus é Deus e está aprovado, é o nome da nova série. Aguarde aí. Mas vamos voltar para cá hoje.
Deixa eu te falar uma coisa. Eu não vou trazer uma pregação aqui no estilo normal, assim, de exposição, de pegar um texto e trabalhar as verdades daquele texto. Hoje vai ser um pouco diferente. Já aconteceu na sua casa de você chamar a família para um alinhamento? A esposa convoca, ou o marido convoca a assembleia da casa, aí vem os filhos, aí tem que distribuir tarefa, quem faz o quê, quem está gastando demais, quem não está obedecendo orçamento, alguma preocupação que a comunicação está truncada, está tendo tensão. Às vezes só marido e esposa já é o suficiente. Ou até um filho pode perceber, pai, mãe, o clima está tenso aqui em casa, vocês estão brigando muito, eu preciso respirar. Às vezes o próprio filho pode convocar uma reunião. Hoje o que a gente vai fazer aqui é uma conversa de família. É uma conversa de família. Quando você liga ali o Waze, o GPS, você está indo. Aí, de repente, desvia. Embaraça lá o roteiro, aí você volta e recentraliza. Não é? Então, o que a gente quer fazer é porque a igreja, às vezes, a gente vai para um lado, é arrastado pelo outro, puxa de um lado. Então, é importante para nós, como igreja, a gente ser equilibrada e não perder o nosso foco. Não perder valores que Deus nos dá para a gente poder estar nesse mesmo rumo. Não ser levado pelo vento de um lado para o outro, até Efésios 4 fala sobre isso. Então, nós precisamos do grande grupo e do pequeno grupo para servirmos ao nosso Deus. Isso que está acontecendo agora é um GG. Quer dizer, grande grupo. É uma grande celebração aqui. É tão importante isso. Eu fui formado na igreja, eu cresci desde os 17 anos fazendo parte de uma igreja assim. Todos os domingos a gente se reunia. Nós temos aqui o grande grupo. Esse grande grupo pode até acontecer num sábado, um evento especial, um aniversário da igreja, uma reunião macro, uma conferência de missões. Sempre, o grande grupo sempre existiu e vai existir, vai continuar, não muda nada. Então, nós precisamos dos dois. Eu vou falar mais à medida que eu avançar. Quem é que disse essa frase? Está aí o nome dele? Jesus. Eu edificarei a igreja de quem? De quem é a igreja? Dele. Jesus é o dono da igreja. Tem pessoas que pensam que são homens, não é? Tem até homens que têm o nome dele colado à igreja. Você sabe disso. Tem muitos. Parece que ministérios de projeção de pessoas. Não é o caso da igreja de Jesus. A igreja de Jesus tem um dono só, é ele. Ele é o cabeça desse corpo. Ao pensar nisso, a igreja não pertence aos batistas. A igreja não pertence aos católicos. A igreja não é dos assembleianos, não é dos presbiterianos. A igreja é de Jesus. Até porque lá no céu não tem placa nenhuma. Esse negócio de placa é coisa de homens. E aí, a gente precisa de uma placa para nos identificarmos. Não estou desconsiderando o valor de uma placa. Atrás de uma placa tem doutrina. Aí você vê se confere com a Bíblia. Tá certo? Mas assim, lá no céu, quem vai para o céu não é os lavados pelo sangue de Jesus. Você vai perguntar, tem batista aqui no céu? Não tem. Você vai perguntar, tem presbiteriano aqui? Não tem. Tem católico aqui? Não tem. Tem adventista aqui? Não tem. Quem é que está aqui? Só aqueles lavados pelo sangue de Jesus. Tá certo? Aí você vai no inferno e pergunta. Já foi o sonho de um grande homem do passado, aí João Wesley, ele sonhou. Aí na boca do inferno tinha um demônio lá e ele perguntou assim, quem está aí? Tem assembleano aí? Ele falou, tem. Tem católico aí? Tem. Tem adventista aí? Está cheio. Tem batista aí? Tem também. No céu não tem nada disso, só os lavados pelo sangue de Jesus. Tá certo? Jesus não é preso a uma placa. Eu nem sei porque eu falei isso, que nosso assunto é outro aqui. Jesus disse que vai edificar a igreja dele. Quem fala assim, eu não preciso da igreja. Pare para pensar. Uma pessoa fala, eu não preciso da igreja. Na verdade, a gente não precisa de certas igrejas. É verdade. Tem igrejas que têm feito mais mal para a humanidade do que bem. Então está certo. Agora, se você fala, eu não preciso da igreja de Jesus, como é que você pode falar, eu quero Jesus, mas não quero o seu corpo? Como é que você pode falar, eu recebo Jesus, mas rejeito sua esposa,
que é a igreja, que é a noiva de Jesus. Não pode. É arrogância, é ignorância, uma pessoa falar algo assim. E nós, quando depositamos a nossa fé em Jesus, nós ganhamos um Pai celestial, o nosso Deus, ganhamos uma família, o povo de Deus. É uma família espiritual, povo de Deus, faz parte agora da nossa vida. Feliz você que cria seus filhos com o povo de Deus desde pequeninos. Ele está aprendendo desde pequeno, e você também criando o que é ser igreja. Eu falei hoje de manhã, às vezes eu tenho mais comunhão, mais identificação com algumas pessoas aqui da igreja do que com a minha própria família de sangue. Acontece com você? Tem irmãos assim, mais chegados, Provérbio 17 fala, há amigo mais chegado do que o próprio irmão. Eu tenho um irmão, por exemplo, que às vezes eu demoro 6 meses para ligar para ele. Porque ele já é uma pessoa muito difícil, não gosta que eu ligue. Então, eu demoro 6 meses. E quando eu ligo, eu pergunto, e aí, como é que você está? Está tudo bem? Ele, tudo. Aí fica mudo o telefone. A nossa conversa é quase nada. Ele não gosta de conversar, nem pessoalmente, nem pelo telefone. Mas a gente fica cutucando, né? Insistindo. E às vezes eu fico aqui com irmãos aqui que a gente conversa e interage, conta da vida, não é verdade? Acontece. Tá certo? Não sei se acontece isso com você, mas isso acontece. Agora, olha só essa afirmação aqui. Sabemos que já passamos da morte para a vida, por quê? Porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Esse passar da morte para a vida é nascer de novo, é fazer parte do povo de Deus. Esse é um dos textos de 1 João que comprova que a pessoa nasceu de novo, ele ama os irmãos. Ele não consegue ficar fora da igreja. Ele não consegue viver isolado. Ele quer estar junto. Ele sente falta dos irmãos. Já incorporou a vida dele. Tem gente que ama tanto a nossa igreja aqui, que durante a semana você vem aqui, ele está por aqui. Ele vem para cá, dá uma passada aqui, não que o lugar é sagrado, mas é o apego, as pessoas. Vem aqui no culto de quarta-feira, vai num PG. Ele quer estar perto dos irmãos. O que acontece, estou dentro. Ele já incorporou, já é hábito, já é estilo de vida. Olha, isso é maravilhoso demais. Tomara que todos nós tenhamos essa mesma atitude. De igreja não é um lugar onde eu vou. Ser igreja é onde eu estou. Faz tempo que eu não falo essa frase aqui, né? Igreja não é o lugar onde você vai. Igreja é o lugar onde você está. Você é igreja. Você representa a igreja. Junta 2 ou 3, já é uma igreja. Nesse sentido assim de... Pode até fazer um culto ali, 2 ou 3, e Jesus não disse isso? Onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estou no meio deles? Pronto. Deus já é uma comunidade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A gente aprende isso com Ele. Não ser isolado, já aprende com Deus. Ele é um ser plural, não é um sozinho, é Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo, que tem uma comunhão maravilhosa e perfeita, e Ele nos inspira a alinhar uns com os outros. Agora, olha só. Ajusta agora. Aqui. Lamentavelmente, não fui eu que falei isso aqui não, tá? É Rick Warren, daquele livro Uma Vida com Propósito. Lamentavelmente, muitos cristãos usam a igreja, mas não a amam. Muitos podem até abusar da igreja, envergonhar a igreja, mas não ama. Quem ama, cuida. Quem ama, fala bem. Quem ama, protege. Você gosta que falem mal do seu filho? Eu duvido. Seu filho pode ser um bandidão, mas até a gente já ouviu falar, né? Funeral, o camarada é bandido, a mãe está lá. Era meu filho, tão bonzinho, mas era um bandidão, mas a mãe protege. Há exceções, né? Há exceções. Mas você não fala mal da sua família. Provérbios 27:18 fala que quem cuida da figueira, come do seu fruto. Para um bom entendedor,
meia palavra basta. Você não precisa ser do interior para entender o que eu falei. Quem cuida da figueira, come do seu fruto. Você não vê uma pessoa, o pé de figo ou o pé de laranja, a macieira, você não vê alguém pegar e jogar pedra nas frutas de maldade. Você vê a pessoa cuidar. Assim é a igreja. Quem cuida da igreja, come do seu fruto. Se você fica falando mal da sua igreja, apontando defeito, você está jogando pedra. Está falando mal de você. Está queixando de você. Está queixando da igreja de Jesus. E você é a igreja. Como é que uma pessoa pode criticar a igreja se ela está dentro? Está falando mal dela. Eu sou da família Donato. Aí eu vou falar mal dos Donatos, entra no meu DNA, vou falar mal, estou falando mal de mim. Estão entendendo? Então, quem ama a igreja, cuida, sustenta financeiramente. Sustenta financeiramente. Participa, ora pela igreja. Participa dos seus projetos. Ele é uma pessoa engajada com a sua igreja. Eu nem estou falando dos benefícios que essa igreja nos traz, que daqui a pouco eu vou mencionar alguns deles. E aqui, irmãos, eu estou falando aqui de alinhamento, nós não podemos esquecer nossa missão. Nós vivemos para glorificar a Deus, impactar vidas e fazer discípulos de Jesus. Você já ouviu, você talvez está falando, pastor, pelo amor de Deus. De novo, é a nossa missão. É a nossa missão. Se a gente não falar isso, vem gente nova aqui na igreja, não sabe do que está acontecendo, e se a gente não falar, os antigos vão esquecendo e a visão vaza pelo ralo. Tem que falar. Mesmo que mudar os pastores aqui, a gente tem que falar, é a visão que Deus deu para a nossa igreja aqui. Mesmo que vierem outros, você fala, nossa visão, nossa missão é essa aqui. Eu confundi aqui, já vou explicar o que é missão. Essa é a nossa missão. Ao você se ver diante do espelho, você pode falar para você mesmo, espelho, espelho meu, qual a visão que a minha igreja me deu? Aí o espelho vai responder, viva para a glória de Deus, para impactar vidas e fazer discípulos de Jesus. Essa é a nossa missão. Isso aí fomos nós que inventamos? Nós que inventamos isso? Glorificar a Deus. Onde que está na Bíblia? 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para glória de Deus. Tem base bíblica? Tem. Impactar vidas e fazer discípulos. Onde que está isso? Mateus 28, acho que eu coloquei aqui. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os, ensinando-os a obedecer. Não está escrito ensinando-os a ouvir. Tem muita gente que acha que cristianismo é só ouvir. Ouvir mais uma pregação, ouvir mais um culto, ouvir mais um culto. O que está escrito aqui? Ensinando-os a obedecer uma parte de que Jesus falou. Tudo. Tudo. Tudo que ele ordenou. Faz parte da nossa missão. Agora, irmãos, para você pensar. Olha a inteligência dos evangelhos. No começo de Mateus, Jesus falou, vinde. 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 Ele chamou aquele grupo de pessoas, pequeno, chamou para que esse grupo? Para treinar. Ele treinou? Vinde após mim, eu vos farei o quê? Pescadores de quê? De homens. Depois que ele treinou esses discípulos, depois que ele falou vinde, ele falou o quê? Ide. Agora, muitos de nós estamos só na primeira etapa, só vinde. Só vinde. E Jesus chamou e está só indo, só ouvindo, só ouvindo. Eu acho que tanto eu quanto você, ao ouvir uma pregação sobre essa, a gente poderia aqui, falando com meus botões, se Jesus me chamou para ser pescador de homens, e se eu não estou pescando, quem que eu estou seguindo? Se Jesus chamou você para ser pescador de homens e de mulheres, no sentido de trazê-los para Ele, estamos fazendo isso ou não? Se nós não estamos, é para a gente pensar, quem que eu estou seguindo? Se Ele falou que ia trabalhar em mim para eu ser um pescador, eu estou aprendendo com Ele?
Eu estou atraindo pessoas para ele porque ele falou, foi ele que falou, vão. Igreja é um lugar onde a gente vem e é lançado para fazer a vontade de Deus. Igreja não é um lugar de aglomeração de pessoas só para ouvindo, é para a gente aprender e ser. Quando alguém sai que muda para o interior, a gente sente falta, mas se ele muda para servir a Deus, amém. O chato é quando a pessoa muda de igreja por encrenca, por não resolver pendência, por contendas, né, por a pessoa não querer a adesão à visão, aí a gente sofre muito mais. Aliás, a gente não sofre tanto quando alguém vai servir a Deus em outro lugar, a gente abençoa e que Deus abençoe assim. Mas a igreja é uma plataforma de lançamento. Jesus nos colocou no mundo é para a gente servi-lo. Avançando aqui, meus irmãos, uma igreja bíblica, essa é a nossa visão. Agora vocês vão entender. Uma igreja bíblica, relevante, em pequenos grupos, capaz de buscar, acolher e equipar quantos? Muitos, indefinidamente. Muitos para o Senhor Jesus. Isso aqui em 2009, nós começamos a orar e pensar, Deus, como é que a gente poderia ser mais eficiente? Como é que nós podemos ser uma igreja que trabalha melhor as vidas das pessoas? Porque à medida que a igreja vai crescendo, as pessoas vão perdendo sua identidade, nós viramos rosto na multidão. Como é que a gente pode tocar mais perto na vida das pessoas? O domingo é muito pouco. Um culto no meio da semana, como o culto de oração, é muito pouco. Aí a gente teve que reexaminar na Bíblia o que é a igreja, qual é a estratégia que a igreja usou no começo, que ainda hoje não mudou. Aí pronto, veio a luz. Sabe quando fala, é isso. Antes de Jesus vir ao mundo, ele já sabia o que ele ia fazer. O que é que ele pensou? Ele falou, eu vou investir minha vida durante 3 anos num pequeno grupo. Funcionou? Apesar de um não querer saber, não é? O Judas. Mas funcionou? Se não tivesse funcionado, você não estaria aqui. Os estudiosos falam que Jesus gastou mais tempo com os 12 do que falando para a multidão. Você sabia disso? É uma curiosidade interessante, não é? Ele concentrou a vida dele em preparar pessoas comuns como nós. Não era gente de faculdade, intelectual, gente era pescador, trabalhador de campo, funcionário público. Era gente como a gente, que ele trabalhou o DNA da igreja. Então, a gente aprendeu isso com o próprio Senhor Jesus. Então, a estratégia, a visão fala da estratégia. A estratégia principal é essa, não quer dizer que é só essa. Mas ela, vamos dizer assim, é a principal, é a chave da nossa igreja. Olha só. Atos 5:42, início da igreja. Já em Atos 2 fala isso, que ele se reuniu no templo e de casa em casa. Todos os dias. Tinha PG todo dia aqui, ó. E tinha culto todo dia também. No templo e de casa em casa. Não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Eles fizeram isso. Quando chegou no ano 70, o que aconteceu com o templo, gente? Foi destruído. A igreja sobreviveu nas casas, tinha perseguição. A igreja se reunia nas florestas. A igreja não tinha prédio, o templo foi destruído. Um general romano destruiu. Jesus não tinha falado isso? Não vai ficar pedra sobre pedra. E aconteceu isso mesmo. Destruíram porque queriam pegar o ouro que estava dentro dos blocos, das pedras, e destruíram tudo para roubar. E acabou. A igreja, nem por isso deixou de ser igreja, porque a igreja não é prédio. Esse prédio não é igreja. A gente chama de igreja porque é uma questão que se configurou, ficou uma convenção chamar isso aqui, mas não é. Mas o que eu estou falando mesmo? Mesmo sem igreja, a igreja sobreviveu. No século III, no início do século IV, um homem chamado Constantino publicou, decretou que agora todo mundo era cristão. Aí, a partir daquele momento, até templos pagãos se transformaram em igrejas. E aí houve uma mistura da religião cristã com religiões pagãs, e a partir daí a igreja ficou assim, indo só para prédio. Só para prédio. Perdeu-se a noção de casa. Mas ao longo da história, Deus trouxe de volta a importância não só do grande ajuntamento, como também da casa. Continuando,
algumas passagens bíblicas. Não dá para colocar todas, tá? No livro de Atos, partindo o pão de casa em casa, templo e de casa em casa, publicamente. Aqui foi Paulo que falou, eu nunca deixei de anunciar Jesus publicamente no grande grupo e de casa em casa. A igreja que está na casa deles, a igreja que está aqui em Romanos, ele está saudando as igrejas que se reuniam nas casas. Por isso que está ali Colossenses, Filemon, as igrejas. A igreja numa casa era chamada de igreja, o pequeno grupo era chamado de igreja. Eu estou trazendo isso para nós, para a gente entender que não é um modismo isso. Não é uma onda que a gente está surfando agora, depois vai inventar. O que a igreja vai inventar agora? Não, é algo que a gente está extraindo da Bíblia como estratégia que funciona. Até porque a igreja prédio, ela está desacreditada. Tem gente que você convida e não quer saber de igreja. Ah, igreja? Até o nome evangélico, você fala, eu sou evangélico. Eu estou evitando falar, eu sou evangélico. Porque essa palavra já não me representa mais. A palavra está desgastada. Não é que eu não fale, às vezes eu falo, mas a gente tem que explicar. Porque tem tanta gente que se diz evangélico, mas não é. Parece, mas não é. É uma farsa. Ou dá um mau testemunho. Aí a gente fica tentando, eu sigo Jesus, eu sou cristão, eu sou discípulo de Jesus, eu sou um seguidor de Jesus. Não é verdade? Ou é só comigo que acontece isso? Acontece com você também? Pois é. Agora, meus irmãos, se PG é a nossa estratégia, a estratégia de pastoreio da nossa igreja é através de pequenos grupos. Se eu escrevesse aqui, olha, atenção, se eu escrevesse a estratégia da nossa igreja de pastoreio é o pastor cuidar de todo mundo. Não é isso que diz a Bíblia. Mas tem gente que acha que é. É o pastor que tem que cuidar de mim. E tem igrejas boas, com 100 pessoas, 150 pessoas, 200 pessoas, que o pastor não aguenta mais. Já foi feita uma pesquisa que tem pastores que até mudariam de vocação, porque estão sobrecarregados. Tem pastores surtando, pastores se suicidando. Porque pastor também é frágil, pastor é vulnerável, não é um super-homem. Ele tem seus dramas pessoais, tem dramas na família, tem lutas, tem dificuldades. A gente lida com pessoas. Às vezes tem nomes de pessoas, sofrimento das pessoas, conflitos que as pessoas passam, angústias da alma delas, que se a gente não tomar cuidado, a gente somatiza aqui em nós. Aí acorda à noite, um nome buzinando, 2, 3, 4, 5 nomes, 6 famílias. A gente tem que falar, Deus, cuida dessa pessoa, cuida daquela. Isso, irmãos, é só Deus para nos dar capacidade, porque não é fácil lidar com pessoas. O que nós estamos dizendo aqui é que a estratégia de pastoreio da nossa igreja não é essa, que nem é bíblica. O Novo Testamento fala que a estratégia é essa aqui, ó, uns aos outros. Nós temos que nos pastorear. Essa semana, uma pessoa que tinha muita expectativa em relação à minha pessoa, eu falei para ela assim, tem gente na igreja que tem mais acesso a seu marido do que eu. Ele já nem me ouve. Pela minha idade, pessoa nova, tem pessoas na igreja que conseguem falar mais com seu marido do que eu. E tem a ver com dom também, sabe? Tem pessoas, às vezes você toca na vida de pessoas mais do que um líder aqui da igreja, porque você fala a linguagem dela, você entende o que ela passa, você usa um versículo, ela vai falar, entendi. Agora, tem gente frustrada na vida porque coloca sobre a liderança da igreja, talvez você se frustrou, porque você depositou a confiança num pastor e esse pastor falhou com você. É provável que eu já falhei com vários de vocês. Até porque você nutriu uma expectativa em relação à minha pessoa que eu não correspondi. Primeiro, eu não sou Deus. E sou limitado também. Aí a gente tem que orar para Deus levantar mais pastores, porque nos seminários não estão indo mais jovens abraçarem a vocação de ser pastor, porque vem pastores sofrendo, vem pastores mal cuidados, vem pastores dessa situação aí machucados. Ah, eu quero ser pastor nada. Eu quero ser pastor nada. Mas aí, irmãos, para ser pastor, a gente precisa ser leve, levar a vida leve, servir a Deus com alegria,
Eu não estou me queixando não, tá? Eu quero servir a Deus com alegria. E eu sei que você também. Então, Deus é que disse para a gente cuidar uns dos outros. Cuidarmos uns dos outros. Aqui está escrito, este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vocês amarem um ao outro. Se o nosso amor for verdadeiro, sabe que pararam a perseguição em um lugar na China, porque os cristãos estavam se convertendo numa época de perseguição forte lá. Eles iam matar os cristãos, vinham os irmãos chineses e falavam assim, se tem que matar ele, tem que me matar também. Se tem que matar ele, tem que me matar também. Muitos morreram e vinha esse grupo. Se tem que matar, tem que... De tanto eles começarem a matar, pararam de matar porque falaram assim, não dá, não dá. Porque viram que o amor era tão forte que estavam dispostos a morrer um pelo outro. Você já pensou que nível de comprometimento é esse? Se nossos grupos tiverem um amor genuíno, verdadeiro entre nós, e as pessoas de fora chegarem, vão perceber que há algo diferente, é o amor de Jesus Cristo. Eu vou dizer assim, a gente nem precisa evangelizar. Porque nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vocês tiverem um amor uns para com os outros. Olha a força desse poder do amor. Aqui fala, essa imagem, a igreja de duas asas. O que é uma igreja de duas asas? É a igreja que tem o grande grupo, que é hoje aqui, e o pequeno grupo. Não só uma asa. A igreja que tem uma asa só culto de domingo, só o grande grupo, fica como um pássaro com uma asa pequenininha, não tem pequeno grupo, a asa pequenininha fica circulando em torno dela mesma. Entende a imagem? Tem muitas igrejas, não tem visão missionária. As pessoas são paradas. Elas vão à igreja como vão na missa. Eu digo isso porque eu já fui à missa muitas vezes com minha mãe, na minha adolescência. Eu ia para a missa, voltava com minha mãe para casa, mesmo jeito. Minha vida tocava, não mudava nada. Tem igrejas que, se não existissem, mesmo evangélicas como a nossa, que não faz diferença nenhuma no mundo das trevas. Não incomoda demônio. O diabo fala, eu vou mexer com quem está me provocando, mas esse povo aí é muito parado, muito passivo, muito apático, muito descompromissado. Vive como no mundo. Vive como no mundo. Agora, meus irmãos, Deus não nos chamou para sermos uma igreja normal, que a gente vai à igreja e nada acontece na nossa vida. Não tem transformação, não tem mudança de caráter. A pessoa fala que está adorando a Deus, mas o coração não foi entregue para Deus. Continua o mesmo brucutu, mesmo coração endurecido. Jesus é muito amoroso. Ele quer nos ensinar a sermos cristãos verdadeiros. E olha, eu creio na força. A águia, ele nos chamou para a gente voar. Não rastejar, andar em círculo. Ou até a gente poderia usar a figura da lagarta. Ele nos chamou para a gente passar por uma transformação, de lagarta para uma borboleta. Assim que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. Você se torna um novo homem. Você se torna uma nova mulher. Você aprende a falar a verdade em amor. Você aprende a falar, eu mentia, mas eu não minto mais, porque Jesus me deu um novo coração. Você aprende a namorar com respeito. Você vai namorar sabendo que aquela pessoa não é seu marido, não é sua esposa, você não pode ter liberdade com ela, que só casais têm. Você vai ser criterioso nos filmes que assiste, no que vê na internet, porque você tem um coração novo. Jesus mudou a sua vida. Você não pode continuar o mesmo, senão não nasceu. Continua um homem natural, não transformado pelo Espírito de Deus. Então, uma igreja de duas asas é uma igreja em que as pessoas são salvas, nasceram de novo, e elas querem servir a Deus. Essa semana, eu fiquei, desde domingo passado, aliás, desde a semana passada, pensando, Deus, eu queria falar uma frase para condensar, para resumir
sobre esse tema de hoje. Aí surgiu essa frase aqui. Igreja não é uma prestadora de serviço. Talvez eu vou chocar alguns de vocês aqui. Talvez eu vou chocar. Porque tem gente que pensa que igreja é um balcão de serviços. Mas não é. O que é então? Mas uma geradora, faltou um S ali, de oportunidades para treinar pessoas a fim de servirem. Você guarda bem isso, porque isso muda radicalmente nosso entendimento do que é igreja. Igreja não é prestadora de serviço, igreja não é empresa. Ela não está a seu serviço. Obviamente, a gente experimenta só benefício de fazer parte de uma igreja. Não dá nem para a gente enumerar. Mas a gente tem que trazer a memória para você não se tornar uma pessoa clientelista ou assistencialista, dependente da igreja. Tem igrejas que as pessoas dependem do pastor para tomar qualquer decisão. E tem pastores que gostam disso, gostam de manipular, gostam de escravizar as pessoas, no sentido de manipulação, até alguns oprimem as pessoas. Há pouco tempo, um casal aqui falou para mim assim, estamos cansados, eu e minha esposa, passamos 20 anos numa igreja, em cada campanha, em cada fogueira santa, foi o nome que ele falou, eu dava um carro zero para aquela igreja, e eu estou cansado. Eu estou cansado. Tem igreja que explora a pessoa, porque fala, vai ou tudo ou nada, você tem que dar tudo ou nada. Tem igreja que vende milagre, vende cura, promete até um grande amor. Fala, vem para cá que você vai ganhar, a gente te dá um grande amor. E cobra um caro. E tem gente que se torna refém. Refém. Você entende a diferença? Quando a pessoa entende que a igreja não é prestadora de serviço, mas uma geradora de oportunidade, ela fala, eu quero servir. Eu quero ser treinado. Eu quero aprender para servir. Sabe, meus irmãos, Deus nos criou, o próprio fundador nosso, Jesus, o que ele falou? Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar minha vida por vocês. Foi pago um preço tão caro por nós, sabe? Efésios capítulo 1 fala que nós fomos abençoados em todas as regiões celestiais. Tem tanto perdão envolvido na nossa salvação. Tem tanto amor. Tem tanta herança celestial. Uma igreja, ela já nos abençoa, mas ela não é um prestador de serviço. Ela nos abençoa desde que a gente apresenta um bebê aqui à frente. Para você pensar. Desde que um casal apresenta um bebê aqui. Acompanhe a trajetória desse bebê. Ele vai crescendo, é cuidado aqui pelo pessoal do infantil. Tem acampamento, vai aprendendo história bíblica, vai crescendo, vai participando de acampamento, vai aprendendo nas suas aulas, vai sendo discipulado. Depois ele encontra uma pessoa, se casa, a gente faz o casamento, a gente apresenta o filho dele e vai crescendo. E a pessoa fortalecendo na vida conjugal, no casamento, criação de filhos, aconselhamento, a pessoa é tão abençoada, a gente até enterra a pessoa. Se ela deixar. É muito benefício de uma igreja que a gente tem, fazer parte dessa família. Agora, a gente precisa entender que nós fomos convocados para servir. Isso aí não é por obrigação, é por amor. É por amor, não é porque você exige. Ah, a igreja tem que cuidar do meu marido. É porque tem que cuidar do meu filho, ó. Chega lá, põe a criança lá em cima, fala, ó, cuida do meu filho aí, ó. Papinha na hora, hein? Ó o remédio aqui, ó. O remédio está aqui, ó. E ai, se não dá o remédio para o meu filho, na hora certa. A pessoa tem essa mentalidade de consumidora, igual chega no shopping. Sabe aquela pessoa que vai no shopping, olha a vitrine, gostei, vou levar esse. Não gostei disso aqui. Ah, esse shopping aqui tem lazer para meu filho? Ah, não tem? Eu vou no outro, porque o outro tem.
Aí chega na igreja com a mesma mentalidade de consumidor. Esse estacionamento aqui está muito lotado, hein? Esses camaradas aqui ficam apontando para mim estacionar o carro aqui. Eu estaciono onde eu quero. Estou pagando. Aí chega aqui, não gostei da música. Não gostei, não. Poucos instrumentistas, não gostei da bateria, não gostei da música. Esse pregador careca aí fica falando. Tem gente que vai a uma igreja com a mentalidade que ele é um cliente e que e o cliente é exigente. Ele é exigente. Ah, não está cuidando da minha família? Eu vou na concorrência. Vou procurar outra igreja. É gente que fica flutuando atrás de serviço religioso. Agora, aqui entre nós, tem igreja que não é concorrência nossa, não. A igreja do Morumbi aqui, outras igrejas aí, Deus abençoe, é nosso povo lá. Quando eu visito lá, eu chego lá, estou em casa. Casa do meu Deus aqui e tal. Isso aqui tudo de Deus. São meus irmãos. Qualquer igreja que eu vou, dessas igrejas que a gente sabe que estão sérias com a Bíblia, eu me sinto em casa. Não é concorrência, com quem concorre é o inferno. É povo de Deus, que Deus abençoe. Eu oro todo domingo de manhã pelas igrejas vizinhas, e a presbiteriano, e assembleano, e povo pentecostal. E eu peço a Deus, se é gente que está levando o Senhor a sério, abençoe. A gente não consegue ganhar São Paulo sozinho. Os blocos carnavalescos estão crescendo a cada ano que passa. E nós estamos pensando só em nós. Só em nós. Então, ele não nos chamou para a gente fazer parte de uma igreja como consumidor, mas para a gente servir cada um, sirva ao outro conforme o dom que você recebeu. 1 Pedro 4, versículo 10. Sabe, irmãos, eu vi uma citação aqui, eu achei bem pesada essa citação aqui. Olha só o que esse homem fala, nesse livro aqui, ó, Multiplicando a Liderança. Ele disse assim: acostumados a sempre sentar e sugar os degustadores de sermões. Eu sempre ouvi falar de degustador de comida, não é? Os degustadores de sermões em muitas igrejas se tornam peritos em criticar os pastores e murmurar quando suas necessidades não são supridas. Jesus não disse para Tomé: Tomé, seja um cliente. O que ele falou? Tomé, seja um crente, não cliente. Comprometido. Aí ele fala o quê? Senhor meu e Deus meu. Gente, estão lendo a Bíblia? Senhor meu e Deus meu. Eita, nós. Terminando. A igreja não existe para servir você. Você existe para servir a igreja. É diferente ou não é? Quem disse isso aqui? Pastor Alan. Eu estava sentado aqui num banco, um dia ele pregou aqui, assimilei na hora. Nunca mais esqueci. E lembrei essa semana. A igreja não existe para servir você. Você existe para servir a igreja. Uma outra pessoa disse que qualquer sacrifício é pouco demais pelo grande que Jesus fez por nós. O que a gente fizer por ele é nada por causa do grande amor, do grande sacrifício que ele fez por nós. Então, é preciso levantar uma geração de crente que fala assim: eu estou comprometido com Jesus, eu amo o povo de Deus, eu estou para o que der e vier. Porque eu estou dentro, eu choro com a igreja, eu sofro com a igreja. Que mais? Igreja só é igreja quando existe para os outros. Então Jesus quer nos ensinar a ter compaixão, a estar nas casas. Tem gente que não vai à igreja, mas você pode convidar alguém para ir na sua casa, para ir num pequeno grupo. Vem aqui. Vai ter um encontro ali dos amigos meus numa casa. A gente vai se reunir. A gente vai ter um dia do amigo. A gente vai ter uma pequena festa. A gente vai ter uma reunião para estudar um assunto da Bíblia. Vem, é muito mais fácil. A gente vai conseguir levar pessoas para as casas. Às vezes, graças a Deus, só sempre tem visitante aqui. Mas é mais uma maneira. Irmãos, nós não exploramos o potencial de pequenos grupos ainda. Isso aqui é só o começo. É possível trabalhar visitando asilo. Aliás, um grupo aqui do coral
fez uma doação para um asilo, foi levar lá, tem essa imagem aí? Pode mostrar aí, Cláudia, por favor. Foi fazer doações aí para um asilo. Nós precisamos de pequenos grupos de jovens. Nós não exploramos grupos pequenos de adolescentes. Nós não exploramos na assistência social. Você já imaginou um grupo assumir de fazer uma capelania no Hospital do Campo Limpo, de visitar doente? Irmãos, tem tantas possibilidades. Nós estamos aqui na pontinha. Tem muito mais debaixo da água. Aí, um grupo foi lá. Parabéns, viu, irmãos? O pessoal do coral aí tinha uma reserva financeira e foi lá fazer uma doação. Que maravilha isso aí, não é? A gente ajuda lá na Cracolândia também. O potencial de somar nesse sentido. O que a gente espera? Tudo isso que eu falei até agora, sabe o que é, irmãos? O que eu espero de você? Apoie sua igreja. Apoie seus irmãos. Promova a unidade da sua igreja. Foi a oração de Jesus. Ele falou, assim como eu sou em ti um, Pai, que eles sejam um em nós. Para quê? Para que o mundo creia. Apoie sua igreja, meu irmão. Não fale mal. A gente está remando o barco da igreja, naquela direção. Não fica remando ao contrário. Não fica falando mal. Não fica desanimando os outros. Quem gosta de desanimar e dividir é o diabo. Aliás, começa com D, né? De diabo. D de diabo. Dividir, desanimar. São duas armas poderosas que ele usa. Às vezes você quer começar uma coisa nova, você está animado, ele joga um desânimo na sua vida. Mas não fique desanimado, não. Fala, Deus é por mim. Eu não vou desanimar. Maior é Deus do que isso que eu estou passando agora. Eu vou ficar firme. Vai passar. Não se entregue. Não se entregue à depressão. Sabe que Paulo falou assim, irmãos? Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu suplico a todos vocês, concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. 1 Coríntios 1, versículo 10. Olha, às vezes é difícil até na casa da gente. Você quer unir sua família, você, seu filho, se você é sogro, sogra, com genro, com nora, é tão difícil. Você queria que todo mundo tivesse mais focado, mais parceria, mais amizade, mais transparência, mais união. Às vezes você não consegue isso em casa. Você não consegue isso em casa. Agora você imagina numa igreja. Você imagina numa igreja onde cada família tem um jeito de pensar. Tem preferência, tem gosto. Não é pastor Edgar, não é pastor Paulo, não são os líderes aqui que fazem união aqui na nossa igreja. Não somos nós, somos incapazes. Se dependesse de nós, a gente dividiria. É o Espírito Santo que promove a união. Se não for Ele, irmãos, isso aqui não é coisa de homens, é coisa de Deus. Então tome cuidado. Tome cuidado para você não dificultar, não atrapalhar a obra de Deus. Nós sabemos o caminho que a gente quer ir. Está na Bíblia. A estratégia é perfeita, nós é que somos deficientes. Aí você fala assim, pastor, mas tem muito o que melhorar. Temos, muito. A gente conserta uma coisa, desanda outra, treina líderes aqui, conta com pessoas, de repente elas só querem treinamento, mas não querem participar. Desanima. Tem líder que começa a servir a Deus, aí tem um problema na casa dele com a esposa, desanima. A gente conserta aqui, e aí mas Deus vai nos corrigindo, a gente vai para frente, a obra vai ser feita, a estratégia é maravilhosa e Ele vai nos ajudar. A gente está confiante nisso aí.